Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa segunda temporada de Prosa com Maser. Essa temporada que vai ser itinerante e também vai ser alusiva aos 202 anos de Ponta Grossa. O aniversário da nossa cidade está se avizinhando e nós vamos escolher figuras e espaços icônicos do nosso município para estar entrevistando o pessoal e falando um pouco da história da nossa cidade. E para isso a gente recontratou o nosso querido amigo, historiador Felipe Soares, que vai nos acompanhar como comentarista. Felipão, tá animado? Olha, Gui, mais uma vez uma honra estar aqui com você, com os nossos convidados. E eu estou muito entusiasmado agora que a gente saiu do estúdio e estamos experimentando a cidade, né? Pensar o aniversário de Ponta Grossa é sempre um momento de rediscussão do município, das coletividades, das sociabilidades da nossa cidade. E é muito legal a gente ocupar os espaços que a gente vive cotidianamente na cidade. E eu sei que o nosso convidado de hoje também adora esse lugar aqui, que tem tudo a ver com a identidade dele, não? Exatamente, eu acho que vocês puderam perceber que a gente está no Germano Krieger, é um lugar que a gente frequenta semanalmente. Eu quero agradecer aqui a diretoria do Operário que nos liberou fazer essa gravação aqui, e quero agradecer aqui a presença do nosso convidado ilustre, o Thiago Moro, que é um botequeiro, historiador e grande torcedor do Operário. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, minhas amigas, meus amigos que assistem, principalmente você, Maser, Felipe, que conduzem esse programa que já foi sucesso na primeira temporada. E para mim é uma grande satisfação inaugurar aí essa segunda temporada desse Prosa com Maser e nesse espaço aqui que faz parte da minha vida, que se chama Estádio Germano Krieger, Vila Oficinas e Operário Ferroviário Esporte Clube. Que bacana. Antes da gente falar do Operário, a gente quer saber de você, Thiago. Como que você virou operariano? Bom, exatamente, não sei exatamentíssimo, não sei quando foi a primeira vez que estive aqui. Pois eu fui nascido e criado na Vidal de Negreiros, que é uma dessas ruas que terminam aqui nos muros de Germano Krieger, do espaço total do Operário Ferroviário. E sempre fui trazido pelo meu pai desde criança, que meu pai sempre acompanhava o esporte em geral, não só o Operário. Jogou muito tempo futebol de salão, gostava de ver jogo de basquete, vôlei. Ele sempre levava, então, eu e meu irmão para estar prestigiando junto com ele essas atividades esportivas da nossa cidade. E como o Operário é o maior nome do esporte pontagrossense e era vizinho da nossa casa, é óbvio que desde sempre a gente esteve presente aqui nos jogos, nos eventos, nas atividades que o clube promovia. O meu pai chegou a ser diretor do clube em alguns momentos da sua história aí. E inicialmente eu assisti o jogo com ele ali perto do placar eletrônico. Ele gostava de ficar atrás daquele gol ali, do gol de entrada da Padre Nóbrega. Porque na época não tinha o placar eletrônico. Não era eletrônico, mas tinha um placar manual ali, né? Que era feito os gols, inclusive os gols das outras rodadas, tinha o espaço ali dos jogos do Paranaense, por exemplo, lá Matsubara e União Bandeirantes, saiu o gol lá, o cara escutava no plantão esportivo e ali subia lá e trocava, o cara podia acompanhar ali no momento como estavam os outros jogos também que estavam acontecendo naquele mesmo momento. E mais tarde, depois, meu pai preferiu ficar sempre atrás do banco de reserva do Operário. Então a gente sempre ficou no último degrau, não tinha os camarotes ainda, né? Então a gente sentava ali, se desequilibrasse, podia cair ali pra trás, inclusive. Mas era naquele lugar que eu vim muitas vezes assistir jogos com meu pai, com meu irmão também. E depois, mais adulto, depois da volta do Operário, né, que nós vamos falar aí pra frente, do retorno do Operário, eu comecei a assistir os jogos mais aqui pro lado da arquibancada, daí já com participação em torcida e tudo mais. O Thiago é tradicionalmente conhecido por pendurar um radinho no alambrado e ficar agarrado no alambrado perto da curva da Trem Fantasma. Mas eu acho que é muito bacana a gente falar da história do Operário, porque ela se confunde um pouco com a vida da cidade também. E aí eu acho que vocês têm muito mais condições que eu, né, que são dois grandes historiadores, para falar sobre isso, como que o clube surge, como que ele se conecta com as atividades econômicas, com o meio, né, social de Ponta Grossa e o que ele simbolizou nesse início lá, né, que é um clube já centenário também. Sabe, Gui, eu acho legal a gente pegar esse gancho, né, porque se você for olhar, grande parte dos times tradicionais de futebol do Brasil, Thiago, eles nascem nas primeiras décadas do século XX, né, 1900, 1910, 1920, e aqui não é diferente do Operário. O Operário é de 1912.
um período da história brasileira que é da República Velha, da Primeira República Brasileira, do café com leite, do predomínio das oligarquias. E é interessante a gente pensar, e até para dialogar com o Thiago sobre isso, que conhece muito a história do clube, é interessante pensar o contexto social e político da época, né? O contexto econômico do Brasil. Um Brasil que recentemente tinha acabado com a escravidão, né? Em 1888 foi a assinatura da Lei Áurea. Um Brasil que não deu um passo adiante na integração dessa comunidade negra, que até então era escrava e depois foi jogada à própria sorte, sem educação, sem direitos básicos, sem qualquer amparo do Estado. E um Brasil que no comecinho no comecinho do século XX, Thiago, é um Brasil que ele é atravessado pela ideia de modernidade, simbolizada na ferrovia, né? As empresas estrangeiras, americanas e inglesas que chegam no Brasil, um Brasil muito ligado à cafeicultura ainda, um Brasil que tentava se modernizar com algumas indústrias e que se reflete em Ponta Grossa, né? Que indústrias, por exemplo, a fábrica de cerveja do Chile, que é da década de 20, outras indústrias que começam a aparecer no município, na região sul e sudeste do Brasil. E a ferrovia, ela é um marco dessa modernização, ela é um marco importante, inclusive a ferrovia São Paulo-Rio Grande, que é construída no comecinho do século XX e atravessa vários municípios, né, Thiago? E é interessante a gente pensar, e o Thiago pode falar um pouquinho mais sobre isso, que é muito legal que aonde tem estrada de ferro no Brasil tem futebol. A quantidade de times que nascem à margem da ferrovia, à margem da estrada de ferro, à margem da Maria Fumaça, é uma coisa muito grande, né? Porque o futebol é um esporte inglês, né? É um futebol do século XIX, da Inglaterra. Boa parte dos engenheiros e de empresários que vinham para o Brasil para construir estrada de ferro, as railways, elas eram inglesas. O futebol chega aqui por conta disso. Só que no Brasil, né, Thiago, a gente vai ter um processo diferente, porque um esporte que tradicionalmente era ligado às elites aristocráticas brasileiras e ganha uma feição popular muito grande de trabalhadores, imigrantes, operários. E não é só o caso do operário. Não. Né? Tem um circuito ferroviário no Sudeste, no Nordeste também. O futebol vai acompanhando a criação, né, Thiago? Acho que o operário está dentro desse contexto também. Sem dúvida nenhuma. A ferrovia foi o que transformou a cidade de Ponta Grossa de uma cidadezinha. Quase uma vila, quase uma vila, que era realmente uma vila, Vila de Castro, depois se tornou independente com a sua autonomia, mas ainda muito pequena, mas foi através da ferrovia que Ponta Grossa deu um boom. Por isso que a gente sempre está pedindo aí pela preservação de coisas ligadas à ferrovia, porque isso aí é a própria história da cidade de Ponta Grossa, né? Nós tivemos a retomada aí da estação Saudade pelo Sesc agora, e a estação Paraná Amingo ali, que a gente sempre está cobrando, que qualquer hora também a gente sabe que pode não estar mais ali, estar no chão. Então a gente aproveita esse espaço aqui para até pedir e cobrar providências para que preste atenção nessas coisas também, porque não tem nada mais importante que fez Ponta Grossa se tornar um polo como é hoje do que a chegada das ferrovias. E nesse intuito aí, e nesse contexto, surgiu também o Operário Ferroviário. Antigamente ainda não era Operário Ferroviário, o Operário Futebol Clube. Até inclusive estou com a camisa aqui, que lembra a primeira camisa do Operário de 1912, né? Operário. Fotografia inglesa ainda, né? Futebol, grafia inglesa, porque trazida pelos ingleses, como você mesmo trouxe, né? Operário Futebol Clube, só se tornou Operário Ferroviário depois, em 1933, quando houve então a incorporação do Grêmio dos Ferroviários da rede. Então tinha o clube de futebol e tinha o Grêmio, como as empresas têm, as suas associações, e com essa incorporação escolheu-se então, vamos homenagear, e já que esse pessoal todo está englobando aqui o nosso contexto, adicionaram então o ferroviário, né? Não houve fusão, como alguns dizem, até no Wikipédia, por exemplo, se você vai consultar, diz lá que houve uma fusão em 33, não foi o caso. O Operário teve uma incorporação daqueles associados ao seu quadro associativo, que era menor do que um quadro associativo de uma rede ferroviária que tinha, na época, milhares de funcionários com uma grande estrutura, como tinha o Hospital 26 de Outubro, o seu próprio mercado, ali onde hoje funciona um outro mercado normal ali em Ponta Grossa. Então, nesse contexto, surge um clube aqui construído pelas mãos dos próprios ferroviários, né? Esse estádio que nós estamos aqui hoje, ele não é o primeiro estádio do Operário Ferroviário que funcionou nas proximidades da Igreja São Cristóvão. Não sei exatamente se naquela praça. É mais para cima. Mais para cima, do outro lado da rede aqui, né? Nós estamos aqui na parte
debaixo aí, que esse terreno depois foi doado pelo então engenheiro-chefe da rede, o senhor Germano Krieger, né? Por isso a homenagem ao nome do estádio. A fundação é datada de 1º de maio de 1912. 1º de maio de 1912, uma data que eu não sei se é exatamente o dia que foi fundado, mas é o dia que foi escolhido para ser a data de fundação pela homenagem ao Dia do Trabalhador. Né? Que legal. Isso eu não também falava, porra, mas será que é tanta coincidência assim que no dia, né, no dia do trabalhador? Mas que bom que escolheram essa data, né? Mas o Operário, bom, aqui nós estamos na parte inferior, ali era a oficina, né? Por isso que o bairro se chama Oficinas. E aqui o Germano Krieger é do lado da oficina. Como que existem vários mitos que tem um vagão enterrado aqui, como que surge a história do fantasma da vila? Bom, do fantasma da vila já é um pouco mais tarde. A questão do vagão, eu acredito que não foi enterrado, porque foi construída uma linha da oficinas até a parte do estádio aqui, uma linha própria para trazer os materiais para a construção do estádio. Então isso é documentado com fotografias. Na casa do meu bisavô, o senhor Humberto Moro, que foi ferroviário até os anos 50, ele nasceu em 1900, então até os anos 50, ele já tinha 50 e poucos anos, se aposentou, mas eu cheguei a ver fotos na residência dele dessa questão das linhas descendo para a construção do estádio Germano Krieger. E é de trem mesmo, Thiago? Tipo, a ferrovia ou não? Não é o trem, mas sabe aqueles carrinhos de desenho animado que vai levando assim? Então ali trazia o material e depois com certeza voltava acima, não ia precisar enterrar aqui. É um mito interessante, eu acho que é uma história que é válida você dizer que existe e tal. Mas eu duvido que isso aí tenha acontecido de fato, né? Mas o fantasma da vila, quem deu esse apelido fantasma foi a imprensa da capital do estado, né? Porque o Operário sempre, desde os primórdios, sempre assombrou, digamos assim, os times da capital, que hoje se resume o Curitiba Atlético e também Malemar, o Paraná Clube, que antes foi Colorado e foi né? Colorado Pinheiros, e o Colorado, que antes de ser Colorado também era o Ferroviário, né? O Ferroviário, que teve como presidente também o senhor Germano Krieger. Depois que ele foi transferido de Ponta Grossa para Curitiba, ele também foi... Ele ia fundando... Ele não foi fundando, mas ele chegou a ser... Foi presidente do Ferroviário lá e tal. Então vamos dizer que o Ferroviário foi um clube co-irmão do Operário, né, que existiu, que hoje seria o Paraná Clube. Então a imprensa de Curitiba, ao noticiar lá, amanhã, Britânia vai até Ponta Grossa e pode ser assombrada e tal. E daí um dia lá um cara escreveu, mais uma vez... Fomos assombrados pelo fantasma de Vila Oficinas, ou seja, vieram aqui e passaram mal, aí, algum aperto, sustos e saíram derrotados provavelmente. E a empresa de Curitiba então que começou a divulgar esse termo fantasma, então é como os clubes geralmente ganham apelidos de adversários, né? E começam a adotar, então foi o caso aqui também, não que seja adversário por ser da imprensa, mas provavelmente eram até torcedores de algum dos times lá, que então resolveram dar esse apelido aí para o nosso Operário. E a escolha das cores do alvinegro, existe alguma motivação específica ou não? Diz em seus primeiros estatutos que a cor branca e preta do uniforme é por causa para não ter restrição de nenhum tipo de etnia no time, né? Então aqui no Operário poderiam jogar desde o início jogadores negros e jogadores brancos, como é comprovado através das fotos do início da década de 10, ali, que é o começo do Operário mesmo, vários registros que já contemplavam jogadores negros nas equipes. Porque não era uma regra no futebol, né, Thiago? Muitos times de futebol no Brasil tinha restrições em relação à participação de jogadores negros, né? Até pelo futebol ser um esporte muito ligado às elites, um futebol aristocrático, e é muito interessante pensar nessa ideia do Operário como um time inclusivo, que ele tem toda uma linha de times que fizeram isso no Brasil também, né? A Ponte Preta, o Vasco da Gama, o Corinthians também, que tem essa lógica da inclusão. Eu costumo brincar, Mazer, Thiago, que a Tarsila do Amaral pinta aquele quadro Os Operários, que é um quadro clássico de livro de geografia, né? Com as caras dos operários, que é a resposta que ela quer dar. Quem são os operários do Brasil? E ela coloca várias etnias, orientais, libaneses, né? Islâmicos, afro-brasileiros, imigrantes italianos. O futebol, quando dá essa resposta de times de futebol, clubes de futebol fundados num período que a negritude ainda não tinha espaço em lugares e sociabilidades que eram exclusivamente brancos,
O Operário é uma espécie de modernismo brasileiro antes da Semana da Arte Moderna, né? O Operário, a Ponte Preta, o Vasco da Gama, que é a resposta histórica também, que se recusa a jogar o campeonato porque não liberava os negros do seu time, né? Então é muito legal pensar no Paraná, no interior do Paraná, um time de futebol que tem essa postura de inserção dos negros no esporte que vai ser denominado de esporte popular depois, né? É o que o Oswaldo de Andrade vai falar da antropofagia muito antes da Semana da Arte Moderna, uma década antes da Semana da Arte Moderna. Eu acho isso muito, muito rico para a história do Operário. Que legal. E o Operário teve uma grande rivalidade aqui em Ponta Grossa, né? Sim. Rivalidade Opeguá. De que década que é isso, Thiago? O Guarani já surgiu um pouco depois, não muito depois, mas de 14, né? O Guarani. E existiu essa rivalidade então até o final dos anos 60, pois aí no ano de 70, 71 já existia um time aqui em Ponta Grossa chamado Ponta Grossense, que tentou se fazer uma mistura do Operário e do Guarani, né, para um time que fosse mais com a cara da cidade, né, Ponta Grossense, mas ele vingou apenas 3 temporadas, com boas campanhas, diga-se de passagem, nos campeonatos estaduais que disputou. E esse Ponta Grossense ele jogava tanto no Germano Krieger como no estádio de Paulo Xavier, que é o estádio que até hoje existe do Guarani Esporte Clube, que hoje se resume a um clube social da nossa cidade, mas de uma rivalidade imensa, em que a Rua 15, por exemplo, ela era dividida lado a lado. De um lado frequentava os bares e restaurantes dos torcedores do Operário em semanas de clássicos, e no outro lado a torcida do Guarani. Se cruzasse a rua para falar alguma besteira, o bicho literalmente comia. Pois é, era uma rivalidade, mas era também meio que entre bairros, assim, ou... Porque são 2 clubes próximos, se você ver, de localidade na nossa cidade, né? O Operário aqui de Oficinas, final de Vila Estrela praticamente, né? E o Guarani, um estádio de Vila Estrela, se for somar de linha reta aqui, deve dar 1 quilômetro e pouco a distância dos 2 estádios, né? Então você imagina nos dias de confronto como ficava essa região aqui, né? Que os torcedores, o Operário hoje em Ponta Grossa tem torcida na cidade inteira, em todos os bairros, todas as localidades, até nas cidades da região, né? A gente encontra torcedores do Operário. Mas imagina naqueles anos 30, anos 40, em que cada bairro tinha praticamente o seu time, né? Então eu fervia aqui a região de Vila Oficinas, Vila Estrela, aqui com certeza era animada nas semanas de Opeguá. Sim, aí tiveram outros times, eu não sei se chegaram até alguma rivalidade nesse nível, né, mas... O Olinda, por exemplo, foi vice-campeão paranaense também, porque o vice-campeão paranaense não queria dizer que foi lá e perdeu, entendeu? Porque existiam as ligas, né? Então a Liga da Capital versus a Liga dos Campos Gerais. Então geralmente o campeão da Liga da Capital disputava um jogo ou 2 jogos no máximo contra a Liga. Por isso que você sempre escuta, inclusive ontem no jogo do Operário, no jogo de domingo, né, que a gente acompanhou contra o América, o narrador lá da ESPN falou: o Operário foi 2 vezes campeão paranaense, inclusive é o atual paranaense, ganhou do Maringá, mas tem 14 títulos de vice-campeão. Não é que perdeu necessariamente se o Operário foi 14 vezes vice-campeão, significa que no mínimo ele ganhou 14 vezes a sua liga local. E muitas vezes não teve essa final entre o Operário e o vencedor da liga, sendo sinceramente única e exclusivamente homologado pela federação, o campeão da capital, por ser da capital, como muitas vezes a gente reivindicava e chegou a reivindicar alguns títulos, mais especificamente de 1926, em que o Operário chegou à final contra o Palestra Itália, que é um dos clubes que hoje também faz parte da história do Paraná Clube, mas que não teve o segundo jogo por causa que choveu no dia, alguma coisa assim, e esse jogo simplesmente, unicamente não aconteceu, e deu-se o título então ao time da capital. Para variar a arbitragem, a federação e as instituições sempre metendo a mão no Operário. Thiago, eu gostaria que você falasse um pouco de figuras importantes assim operarianas que fazem parte da história de Ponta Grossa. Passaram por aqui muitos jogadores e atletas, dirigentes, né, que fizeram parte da história da cidade de Ponta Grossa, né? Dino Colli, por exemplo, foi um médico famoso na cidade de Ponta Grossa, foi
fui presidente do Operário, um dos responsáveis pela legalização do terreno aqui, porque o terreno, como foi passado da rede para o Operário, mas a rede é uma entidade da União, né? Pública, né? Pública, então ali que começou assim, então, a regularização do espaço, do estádio, na forma legal, para que se pudesse construir mais coisas. Se vocês souberem, por que só existe metade da arquibancada ali? Dizem que a única parte que era legalizada, que tinha documentos, era exatamente até onde termina aquele lado ali. Porque não tinha o registro da terra, da posse daquele imóvel, daquela parte para lá. Até foi feito o aterramento, se você vai ver até hoje, você encontra as fundações para serem construídas a segunda parte ali, mas não foi feito, que foi construído no final dos anos 70, aquela arquibancada superior ali, no mandato do prefeito Luiz Carlos Zucchi na época, e não se construiu lá com medo de que pudesse depois vir a ser implodido, derrubado, por não ter seu registro na época daquele terreno ali, que foi então legalizado em partes naquele momento por esse senhor aí, senhor Dino Colli, que fez parte das diretorias aqui antigas do Operário, como diversas outras personalidades aí que também colaboraram e passaram pela história do clube, né? O Dino era médico, era músico, ele fazia parte também da escola de música que chama de Ponta Grossa, eu não sei se era da orquestra sinfônica, enfim, alguma coisa nesse sentido também. E comunista, ou anarco-comunista. Exatamente. Anarco-comunista. Isso. Que legal. O Dino foi perseguido, né, por muitas vezes na ditadura militar também. Sim, sim. Então, e aí, Thiago, eu acho que teve as torcidas, teve o hiato, né, do Operário ali. Eu gostaria que você falasse um pouco do hiato e se já antes do hiato havia essa organização do jeito que a gente conhece hoje da torcida organizada, de algumas torcidas ou não. Bom, o Operário precisou licenciar-se do profissionalismo em 94. Foi quando, na época, o governo federal começou a cobrar algumas dívidas, principalmente dívidas de impostos, fundo de garantia de funcionários, e ou parava-se aqueles 10 anos, ou poderia até ser colocado o estádio, a estrutura física do clube em leilão, para que se pudesse fazer a honra desses impostos que eram devidos, né? Então a diretoria daquela época acho que não viu outra oportunidade a não ser licenciar-se. Nesse período honrou com o que foi feito de parcelamento, com Caixa Econômica, essas coisas todas, foi pagando tudo, e quando o Operário voltou, toda essa situação ela já estava resolvida, né? De impostos federais, algumas questões trabalhistas também. Então nesse período o Operário ficou 10 anos afastado. Voltou em 2004. É uma geração de torcedores que foi perdida na cidade de Ponta Grossa. A gente não há de negar que você ficar 10 anos sem um time funcionar. Nesse período houve um outro time que alugou aqui o estádio Germano Krieger, pintou o estádio de azul e branco, um azul calcinha feio. Chamou-se Ponta Grossa Esporte Clube. Muitas vezes eu vim assistir o Ponta Grossa Esporte Clube. Eu acho que inclusive faltei poucos jogos para assistir, praticamente muitos jogos, mas eu não tinha assim aquele entusiasmo, aquele tesão de torcer, sabe, não era teu time, né? Pro Ponta Grossa. Porque eu me tornei operariano mesmo vindo desde criança, não sei desde quando, mas quando eu vi as campanhas do Operário em 89, 90 e 91, no Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série B, que foram equipes que marcaram a história do Operário. O Operário foi campeão no interior 90, 91, em 90 não subiu por um ponto para a Série A do Brasileiro, né? Aquele tempo a gente já enfrentava aqui Sport Recife, ganhava, Clube do Remo, Atlético Paranaense. Então foram times que marcaram a infância da gente, né? Porque eu acho que com 10, 11 anos ali a gente já tem a consciência total do que é o esporte. Porque eu me lembro perfeitamente, por exemplo, em 1990 da Copa de 90. E eu tinha 10 anos de idade. E eu não me lembro agora da última Copa, não lembro nem onde que foi a última Copa. Mas me lembro dos jogos. Então a mesma coisa aconteceu com o Operário, de acompanhar aqueles times ali. Ou seja, a gente se apaixonou por aquilo em 90, 91. 92, uma campanha que o Operário daí foi
colocado na Série C, mas não por ser rebaixado, por mudança de regulamento no ano anterior. E você veja, 2 anos depois fecha o time. Que você está ali acompanhando, que você vibra, que você torce, que você pergunta pro pai, vamos no jogo domingo, fica a semana inteira enchendo o saco, domingo tem jogo. Meu pai às vezes levou a gente para assistir jogo em Castro, Irati, então tinha toda essa comoção lá de ir e tal, e de repente não tem mais. Isso não foi só pra mim, sabe Deus quantas crianças que também acompanhavam daquele jeito que depois ficaram órfãos de time. E no momento que o futebol brasileiro estava surfando, o Brasil foi campeão em 94, vice-campeão em 98, campeão do mundo em 2002, e o Operário não existia nesse momento. Pois é, então... Não tinha clube aqui em Ponta Grossa, não tinha o Operário, tinha outro clube, né? Na minha adolescência, a turma torcia pros times de São Paulo. A minha primeira memória aqui não é em jogo de futebol, é no bingo. Eu não lembro de uma memória de infância eu no Operário, porque não tinha identidade, né? Eu lembro do meu pai vindo no bingo aqui, no domingo à tarde. Nos bingão, no Bicules? Exatamente. Então, veja como foi uma geração de torcedores que não criaram essa identidade com o Operário aqui. Exatamente. Né? E depois, em 2004, o Operário voltou oficialmente... Em 90 e poucos, já tinha torcida organizada? Tinha, claro. Tinha torcida organizada desde os anos 70 já. Com o nome de Trem Fantasma, por exemplo, existiu a Gaviões do Fantasma, Raça Alvinegra, e depois na volta em 2004, antes da volta em 2004, no ano 2000, eu fiz uma coisa interessante. Eu, pessoa física, Thiago Moro, eu criei um movimento chamado Revolução Operariana. O que era isso? Revolução era, o Operário estava morto, entre aspas, porque existia aqui a diretoria, mas não existia um clube oficial de futebol, tinha os campeonatos internos, a piscina funcionava, ganhava a renda do aluguel aqui do espaço para outro clube, esse dinheiro usava-se para pagar aquelas dívidas que tinha lá do passado, e esse movimento Revolução Operariana, a gente começou a fazer nas redes sociais, que era no começo das redes sociais ainda, né? No Orkut, CQ, MSN, essas coisas assim. E ali começamos a reunir torcedores e criei uma página, né? Que era operário.com, a torcida do Fantasma na net. A torcida do Fantasma estava só na net, porque no estádio não estava, porque não tinha time. É um caso fantástico. A torcida que sobrevivia mesmo o time. E daí ali o que eu fazia nessa página? E de vanguarda também, né? Porque a única torcida da internet. Exato. E o que acontecia ali? Ali nesse espaço eu trazia ali histórias. Em 91 o Operário venceu nesse mesmo dia aqui o Matsubara por 2-0. Sei lá, eu achava alguma notícia no jornal e punha lá. E tinha um chat nessa página ali que os caras comentavam e começavam a reunir gente. Daí começou a fomentar isso aí, porra, tinha milhares de comentários, dependendo se fosse feito uma publicação interessante. Aquele troço rendia e as emissoras de rádio repercutiam. No outro dia ela saiu lá no operário.com lá, morreu um jogador do passado, punha lá, entendeu? Eu lembro que parecia que era um site do clube, entende? Inclusive. Porque o clube não tinha nem site. E daí quando voltou em 2004, falamos, agora a nossa torcida que é virtual vai ser uma torcida real daí, né? Então aí a gente fez a torcida Revolução Operariana, daí não era movimento mais, a gente fez uma torcida que ela funcionou de 2004 até 2009 daí, né? Porque daí em 2009 a gente achou, porra, tem a nossa torcida, tem a Garra Operariana, tem os caras que vinham lá da Santa Paula, que chamavam Esquadrão Independente. Jovem. Tinha a Fúria Jovem, Deolarias. Tinha 4 ou 5 torcidas. Em 2009 eu cheguei e falei, pô, nós precisamos, não podemos ficar mais meia dúzia aqui, precisamos... E aí fizemos uma reunião, né, no dia 21 de fevereiro de 2009, embaixo daquela arquibancada ali, embaixo, não tinha aqueles vidros ali, aqueles camarotes, né, então você podia ir daqui até lá embaixo, lá, na sombra, uma umidade que era, e ali que a gente se reuniu, fez uma assembleia de fundação, então, dessa torcida que eu vinha hoje com a jaqueta dela. Essa foi a primeira jaqueta dessa nova torcida Trem Fantasma, que a gente escolheu o nome em votação, né, para homenagear a antiga torcida Trem Fantasma que existiu nos anos 70, que colocava um trenzinho aqui, não era do meu tempo, mas por foto eu vi que era uma coisa encorpada. Então, essa é uma das histórias legais aí da minha história com esse espaço aqui também. Que massa!
Mas agora também tem outras instituições, né? Mesmo dentro da Trem Fantasma tem o Expresso Feminino, que é muito legal, né? Tem um trabalho, as mulheres estão, eu acho que até tocando mais a torcida Pois é, pode ser que sim. Rapaziada, pelo que eu tenho visto. Eu não faço mais parte da torcida, né? Eu me afastei já há algum tempo, porque a gente chega numa certa idade e torcida organizada não é pra velho, né, meu? Já não tem pique pra certo tipo de coisa. E acompanhando de fora, eu acho que as meninas ali que estão representando muito bem mesmo. E aí vocês criaram a Associação Avante Fantasma. Que ganhou o apelido mal educado de INSS da Trem. Era só os velhos. Era só os velhos aposentados que não queriam mais estar lá. Fizeram uma associação para tomar chopp e falar de operário. Que a associação ainda, a gente teve um espaço físico, né? Muitas de vocês puderam visitar, acompanharam na Visconde Mauá. Funcionou ali por 12 anos o nosso espaço, mas desde dezembro do ano passado a gente não tem mais uma sede física, né? O proprietário lá nos tirar e a gente ainda não achou um outro local aqui. Tem que ser um local próximo aqui ao estádio, né? E Vila Oficinas está muito valorizada, então os imóveis que tem estão muito alto de aluguel e não achamos nada que bater seu coração também, para falar a verdade, né? Mas a associação continua funcionando, tem sua diretoria, tem seu CNPJ próprio, participa de eventos, de atividades, tem um programa semanal já com mais de 550 episódios, né? Que se chama o Papo de Boteco, que começou lá em 2012, quando o Operário estava comemorando o seu centenário. A gente criou esse programa e um programa que nunca parou, ele para 2, 3 semanas no final do ano ali para dar uma descansada, mas tendo jogo ou não tendo, sempre tem alguma coisa para se falar desse time aqui. Que legal. Mas aí também, eu acho que até o crescimento da Trem Fantasma, a Associação Avante Fantasma, né? O crescimento da torcida vindo ao estádio, né? Hoje eu acho que em torno de 5 mil sócios torcedores existe. Começa a correr a partir da ascensão do Operário ali, né? O que aconteceu no clube, na organização do clube, que você, né, uma percepção tua para o Operário chegar, né, a ganhar a Série D, Série C consecutivamente, ganhar o Paranaense 2015? Houve uma postura diferente de direção de clube, né, de pensamento de clube. Porque se você for ver lá no ano de 2004, quando voltou, até 2009, quando subiu de volta para a primeira divisão, o estádio tinha muito mais público do que se tem hoje. O público que tinha aqui era 10, 12 mil pessoas, só que também era um ingresso, aquele cincão, né, era 10ão, cincão, meia, quando um jogo grande era 20. Claro que o dinheiro, a inflação se valorizou e tal. Claro. Mas vamos dizer que o ingresso hoje do Operário, comparado com aquele tempo, é como se fosse cobrar 30, vamos dizer assim. E houve uma nova postura de que se entendeu de que o Operário precisaria ter um torcedor associado, que ele pagasse não apenas o seu ingresso, mas que ele seja sócio para pagar uma mensalidade durante todo um ano maior do ano, para que se pudesse pagar as contas. E quer queira ou não, isso aí diminuiu um pouco o público, mas deu resultado dentro de campo, ou seja, o dinheiro estava em... novas gestões chegaram, o Operário funciona hoje como se fosse uma SAF que está moda aí, mas é uma SAF que não é oficializada como SAF, né? Com pessoas da cidade de Ponta Grossa, que são empresários aqui de alguns ramos da cidade de Ponta Grossa, bem-sucedidos e que tem por prazer o esporte também, né? Então, até eu acho que eles pensam, quem sabe, numa possibilidade de em breve estar se discutindo a formalização disso aí, porque seria uma coisa, inclusive, mais seguro para o Operário e até para eles mesmo, né? Que já que estão investindo mesmo, então essa mudança de pensamento, de contexto do que seria um clube, que eu acho que fez o Operário ser campeão oficialmente em 2015 pela primeira vez, principalmente porque eu digo que a gente, como torcedor, como membro da associação que discute o Operário dia a dia, ele ainda reivindica aquele título de 26, aquele título de 47, que a gente tem dossiês preparados e prontos para qualquer eventualidade, um dia apresentar uma coisa dessa, né? Mas oficialmente, então, o Operário se tornou campeão em 2015 já com essa outra mentalidade. 2017 ganhou a Série C, no ano seguinte ganhou a Série C. Foi o primeiro clube, depois o Mirassol também repetiu isso, foi o primeiro clube bicampeão brasileiro de divisões diferentes. Eu vou fazer uma pergunta para você.
É inegável que nos últimos 10, 11 anos o Operário tem um sucesso esportivo relevante, né? Campeão paranaense 2 vezes, acessos, né? Uma manutenção na Série B de alguma Que forma. é um campeonato importantíssimo, Importantíssimo, né? Qual que é o momento mais? Porque o futebol ele não é somente aqui dentro do campo, né? O futebol é a sensibilidade, a construção da identidade do torcedor. Assim, ó, na construção de torcedor, qual que é esse momento nesses últimos 10 anos de ascensão do Operário que mais marcou vocês? Hein, Thiago e depois o Guilherme. O que você acha, Thiago? Eu tava pensando isso esse final de semana, assim, que eu vi o Operário ser campeão aqui, vi sendo campeão agora esses dias contra o Maringá de novo nos pênaltis, emocionante e tal. Mas aquele acesso da Série C para B, com aquela tormenta que deu contra o São Bernardo, aquele gol do Vinícius Diniz lá, aquele espaço, mais ou menos, que a bola O gol que ele nunca vai mais chutar fazer. 700 vezes e 800 bolas vão lá na rua, mais ou Tá menos. sabendo do outro jogo também, né? O jogo parou, daí ficamos escutando outro jogo e lá teve um gol e daí anulou o gol. Quando anulou o gol lá, teve festa aqui maior que o gol de lá. Esse momento aí eu acho que dá pra fazer um documentário desse dia. surreal, né, Thiago? É um troço absurdo que aconteceu ali, absurdo. É claro, fiquei muito feliz quando fomos campeão lá no Couto Pereira. Aquele 3-0 no Coxa, no Couto Pereira, é um troço que talvez nunca mais aconteça. Naquele contexto, numa final, né? Aquele dia pra mim foi o maior, assim, mas recente, assim, esse dia porque eu chorei na arquibancada esse dia do Vinícius Diniz. Chegou um certo momento do jogo que eu sentei ali, tava uma chuva muito grande, com minha capa, eu me escondi assim na minha capa e não queria mais ver o jogo, assim, e sentei na arquibancada, eu não sento, eu vejo o jogo de pé. Uhum. Eu abandonei, falei, porra, mais um ano nessa Série C aqui, com cacete E e o tal. rádio tava funcionando aí, não tinha ido pras concluídas. Não, acho que nem tava mais funcionando. E daí eu me lembro que dei uma olhada assim, ó, erguei a cabeça e dei uma olhada pro campo assim, e vi o cara chutando. Aí eu levantei, fui pro alambrado e me abaixei de novo e chorei ali, mas o choro veio automático assim, fiquei, sei lá, uns 5 minutos ali abaixado assim, me deu um negócio. Falei, porra, não morro tão cedo nesse lugar aqui, depois daquele dia foi muita emoção e consegui sair vivo. O filho tem que aproveitar muito, né? O pai, né? Não pode morrer, não. Então esse dia foi louco. Cara, como eu não estive aqui esse dia, eu tava num evento e tava maluco. Na verdade, no evento eu fiquei olhando a televisão, vendo rádio. E do nada os resultados tudo mudaram e foi uma coisa assim muito louca que você não chegava a acreditar. Mas como eu não estava aqui, eu não senti toda essa emoção. Para mim, o momento marcante foi lá no Couto Pereira. Você estava lá no Couto, Guilherme? Estava no Couto. Eu lembro que foi, né, do ponto de vista do contexto político, foi depois do 29 de abril. Verdade. O Operário foi campeão no dia 3 de maio de 2015. 3 de maio. Exatamente. E então, Que foi o dia que a página operário.com entrou no ar em 2000, 15 anos antes. Olha No mesmo dia. E 3 dias depois do massacre dos e professores. 3 dias depois do massacre dos professores, que eu vi a população, antes do jogo já foi muito Eu lembro emocionante, porque a PM entrou no estádio, né? Claro que a PM são profissionais, estão ali e tal, mas a mando do governador da época arrebentou os professores em praça pública, foi um massacre de 29 de abril, disso. e o estádio inteiro, uníssono, né? As duas torcidas. Gritando fora Beto Richa, as duas torcidas. Então foi um momento que unificou as duas torcidas. E no final do jogo, né? Que o jogo já foi uma loucura, aquela campanha do Operário foi Nossa senhora. maravilhosa. Aquele último mês ali, eu falei ontem com o pessoal que eu tava assistindo o jogo lá, que naquele mês ali nós jogávamos com o Real Madrid, era 0-0. Não tinha, não ia perder pra ninguém. Era 1-0 o gol do Juba. Porra, o time muito bom, gente. Muito, era um encaixadíssimo aquilo. E aí, ao final do jogo, a torcida do Coxa aplaudindo o Operário. É, De pé, o sim, Operário, sim. Assim, com respeito mesmo à campanha, ao bom futebol. Porque existe também esse reconhecimento da torcida da capital, que o único time que tem torcida de fato, né, histórica, com tradição, é o Operário. Então eu acho que hoje a gente já é o terceiro clube, né? Nós somos, de fato, pelos números, o terceiro clube do estado, e se bobear a gente, né? O dia você vai pedir voto lá em A gente- Londrina, eu quero saber. Mas hoje, dia 8 de setembro de 2000, o Londrina tá na Série C, velho. Cara, e ainda que o Londrina esteja na Série A, a nossa torcida vai continuar Com sendo certeza, a torcida mais, isso tem a razão. melhor torcida. E há esse reconhecimento dos outros times, porque é bom ter uma rivalidade, né? Os caras vêm aqui, é 100 km. É bom pra eles virem aí, né? Eles gostam de vir gostando, aqui, é. tem uma rivalidade, tem uma torcida, tem um estádio que é hostil, enfim.
É um turismo. É um turismo, cara, né? E daí tem aquela rivalidade, aquelas pedraiadas todas que faz parte. E a história de que o Coritiba foi fundado no retorno de uma viagem de Ponta Grossa para Curitiba, né? Essa eu não conheço. Em 1909, o Curitiba veio de trem a Ponta Grossa jogar contra o Tiro de Guerra, num campo que tinha atrás do cemitério São José ali, no centro de Ponta Grossa. Aconteceu essa partida e no retorno não era o Operário ainda, era um time militar, né? Que jogava futebol aí no começo do século XX. E nesse retorno no trem, que o trem de Curitiba para Grossa de trem devia levar, sei lá, um dia, né? Naquela época. Sim. Então os caras tiveram bastante tempo de discutir e fundaram então o Curitibano Futebol Clube, que é o time que foi o que depois virou Curitiba Futebol Clube. Dependendo de vir para cá dizer que tomaram uma Inclusive cerveja, no centenário do Curitiba, em 2009, teve o jogo do Operário e Curitiba para relembrar esse jogo lá. Eles vieram de trem, inclusive uma boa parte do povo, e o jogo foi lá no Guarani. Eu fui nesse jogo lá. Já tinha a torcida Trem Fantasma, a gente pôs uma faixa lá, sem querer confusão, porque era um jogo comemorativo deles, na verdade, né? Legal. Então nós fomos lá participar. Que legal. Mais eu tenho duas perguntas finais. Quando que o Operário tem que subir? Ele vai subir esse ano? E se tiver mais alguma curiosidade ou um fato que você queira colocar aí, fique à vontade. O Operário, ele engana a gente, né? A turma se ilude facinho. Ontem caiu um pouco a ilusão, porque era um joguinho bom para ganhar lá contra o América Mineiro, que tá fazendo uma campanha ruim, mas o Operário também não jogou nada. Mas quem sabe domingo a gente dá uma cacetada no Cuiabá, a gente se ilude novamente. Então eu não vou te falar que não vai subir, porque se eu falar em subida, eu tô ferrado. Mas o Operário tem tudo para subir. A gente vê aí o Mirassol fazendo uma ótima campanha na Série A. O Mirassol disputou Série D aqui contra nós, contra o Operário aqui. Sim. Num jogo que tinha 64 torcedores, porque o Operário já estava eliminado. O Mirassol acho que nem tinha mais chance também. E eu me lembro desse jogo, eu sentei lá atrás, sentei, porque era um jogo que não valia nada, sentei, um calorão. Que era o Thiago, né? E foi um dia maluco, porque o juiz forjou uma falta nesse jogo aí. O juiz chegou, o jogador do Operário foi reclamar e ele fingiu que foi agredido e caiu no chão e tal. Depois virou um meme isso aí na época. Mas foi um jogo contra o Mirassol, que hoje tá fazendo bom. Então a gente tem tudo pra... se fala muito, o Operário não quer subir. Vá perguntar aí pra diretoria, pro Álvaro ali, se ele tá fazendo um time aqui pra ficar 20 anos na Série B. Claro, é um tesão jogar a Série B, todos os jogos televisionados, pra quem viu o Operário jogar em Quatro Barras, em Araucária, em Fazenda Rio Grande. Pô, hoje a gente tá jogando no Mangueirão, jogando nos grandes estádios do Brasil. A Série B é um grande campeonato. Então, tesão jogar a Série B. Mas claro que a gente sonha um dia voltar à Série A, né? Porque o Operário disputou a Série A em 1979, quando foi um campeonato de 90 e poucos times, que na época da ditadura, onde a Arena vai mal, o time no Nacional. Exatamente. Felipão, mais alguma curiosidade, um fato histórico para finalizar? Foi muito legal estar aqui nesse gramado, né? E eu acho que é muito interessante de pensar nessa história do Operário como o time dos trabalhadores, né? Dos operários, daqueles que enchiam a cara de graxa, de fumaça, de carvão na manutenção das locomotivas. Que eu acho que entender um pouco da história do Operário não é só uma questão de futebol, como o Thiago falou, é uma questão de Ponta Grossa, de como é a nossa identidade, quem é o nosso povo, né? E me diga uma outra marca que seja mais representativa da cidade de Ponta Grossa que Operário Ferroviário. Muito legal, né, eu já pensei em Vila Velha, em Supermercado Tozeto também. Não existe, cara! Com todo o respeito. Claro. O mais legal, né, Thiago? É uma marca da nossa cidade e da nossa gente. A quantidade de aposentados da antiga rede ferroviária que tem na nossa cidade, de pessoas que... Descendentes desses? Né? Imigrantes, pessoas que vieram aqui. E eu acho muito legal, Mazer, Thiago, que eu quando venho em estádio, eu frequento muito estádio, eu gosto muito de estádio de futebol. E às vezes eu nem assisto o jogo. Eu gosto da arquibancada, dos personagens, da quantidade de personagem que tem aqui, é um negócio absurdo, né, Thiago? Então, falar do Operário é falar da nossa cidade e da nossa gente. Que legal. Rapaziada, muito bom, né? A gente começou com o pé direito, mas poderia ser o esquerdo também, essa parte dá para cortar.
Rapaziada, muito bom. A gente começou da melhor maneira Isso. possível essa temporada, que é itinerante, no maior símbolo de Ponta Grossa, que unifica todos os bairros, unifica a nossa gente e nos dá esperança, ilusão, expectativa, enfim. Toda semana mexe com os nossos sentimentos. A gente chega aqui antes, toma uma cervejinha ali na frente e revê os amigos, fala mal da diretoria uma hora, outra hora fala assim, meu Deus do céu, se essa diretoria não existisse, que bando de homem abençoado que tá lá para olhar por nós. E daí passa 2 semanas a gente tá, meu Deus, tem que acabar essa diretoria. Mas enfim, são todas essas emoções, né, que nos faz ter orgulho do Operário, da nossa história do Operário e desse grande clube, né, que em breve estará na Série A. Estou profetizando aqui que até o aniversário de 205 anos de Ponta Grossa nós teremos o Operário na Série A. Quero agradecer novamente essa parceria com o portal BNT, com a galera da produção aqui da BNT, muito obrigado, com a Luíse, que é a nossa produtora do programa, agradecer você de novo, Felipão, e agradecer você aí, Tiagão. Vamos que vamos. Isso aí. Valeu.